Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, eu estou aqui hoje para ministrar mais uma aula de história para vocês e hoje no intuito de explicar sobre como que ficou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E nós iremos retratar o tema Guerra Fria, porque é um tema na qual após aí, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, a Guerra Fria, né, que teve início aí após a Segunda Guerra Mundial, que foi no ano de 1945, né, o que acontece? Houve um conflito, e esse conflito, ele é considerado de forma indireta, tá, entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Eles disputavam uma hegemonia política, econômica e militar no mundo, tá? Mas dentre isso houve algumas causas, tá? E eu vou citar para vocês aqui algumas causas, tá? A União Soviética, ela buscava o oposto dos Estados Unidos. A União Soviética, ela buscava o quê? Implantar o socialismo, né? E entre outros países, ela queria passar entre outros países aí, né, o socialismo, tá? Para que eles pudessem expandir o quê? A igualdade social, que estava baseado aí na economia, né, bem planificada. Ela queria gerar um partido único, ou seja, o Partido Comunista, né? Ela queria uma igualdade social, né, onde havia uma falta de democracia. Mas os Estados Unidos, turma, ele já era o oposto. Ele também sendo uma potência aí, né, mundial, ele defendia o quê? Para que pudesse expandir o sistema capitalista, tá? Que era baseado numa economia de mercado, onde o sistema era democrático e também havia uma propriedade privada mais abrangente. Então é o oposto, né? Certo? E aí a gente vai entender que com o final da Segunda Guerra Mundial, né, o contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante entre a política, a ideologia, o sistema militar deles, né? Então, apesar dessa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, tá? O que acontece? Eles, tanto um quanto o outro, ambos, eles tinham o quê? Né? Muito armamento, tá? Eles tinham um armamento onde havia grande quantidade aí de armamento nuclear, certo? E em um desses conflitos armados, de forma aí, né, direta, significaria o quê? O fim dos dois países e possivelmente da vida do nosso planeta, tá? Então, porém, tanto um quanto o outro, eles alimentavam conflitos entre outros países, por exemplo, a Coreia, né, e também o Vietnã. Aí eu explico para vocês que com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, na época, né, Henry Truman, o que ele fez? Ele lança um plano chamado Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juro bem baixo, tá? E também ele investiu para que os países que estavam arrasados da Segunda Guerra Mundial pudessem o quê? Se recuperar economicamente, né? Então, a partir dessa estratégia da União Soviética, né, a partir dessa ideia dos estadunidenses aí, a União Soviética, em contrapartida, ela criou um sistema também, tá? Chamado Comecon. Tá? E esse sistema aí, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, né? Que impedia o quê? Os seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto aí pelo então inimigo político. Então era assim, era sempre, né? Quando um lançava um plano, o outro vinha e lançava um plano também para tentar se defender, né? Mostrar quem tinha mais poder aí, tanto economicamente quanto militarmente, e enfim. O que acontece? A Alemanha, por sua vez, lembra que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha, por sua vez, o que ela fez? Aderiu a esse plano Marshall dos estadunidenses, né? Para se restabelecer, né? O que fez aí com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que dava acesso a Berlim,
né? Então foi daí, dessa forma que foi, né, o que acontece, Berlim, por suas vias, acabou sendo o quê? Prejudicado, né? E aí provocou aí, né, uma maior insatisfação ainda sobre a União Soviética, tá? O que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha, né, Oriental, que foi onde o Muro de Berlim foi imposto, entendeu? Então o Muro de Berlim foi implantado a partir dessa contrapartida aí, né? Porque a União Soviética ela não aceitava, né, que os estadunidenses eles implantassem, né, poder. Então, em contrapartida foi quando a Alemanha foi dividida aí, tá bom? Entre outros, gente, a gente pode falar entre outros aliados aí, né, que acontece? Da OTAN, vocês lembram da OTAN, né, que é a organização, né, lembra da organização da OTAN? Então, aí o que acontece? Destacam quem? Os Estados Unidos, a gente pode falar o Canadá, a Itália também, a Grécia, a Bélgica, todos esses países aí, até mesmo a Alemanha, né, a Holanda, entre alguns países, eles são destinados, né, à OTAN, do lado dos Estados Unidos. Mas nós temos os partidos aliados aí com o Pacto de Varsóvia, ó. Então, o governo estadunidense ele implantou a OTAN para poder ajudar todos esses países que eu vou mencionar agora para você, ó. Presta atenção, ó. Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, a Holanda, a Áustria, a Dinamarca, a Inglaterra, a Suécia e a Espanha. Esses países, eles estavam assegurados, tá, pela OTAN, tá? Já em contrapartida, a União Soviética entra aí, tá, com o Pacto de Varsóvia, certo? Que aí tem a União Soviética, a Polônia, a Cuba, a Alemanha Oriental, né? A China, a Coreia do Norte, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Albânia e a Romênia. Então você percebe que quando um colocava um plano, o outro vinha também, para mostrar quem tinha mais poder, tá? Aí eu falo para você, aí você pergunta, seu professor, mas por que Guerra Fria, né? Então, a chamada fria aí significa o quê? Porque não houve uma guerra de forma direta, né? E sim indireta. Então, não houve uma disputa, né, onde houve derramamento de sangue, né? Eles lutavam em batalhas nucleares, porque era o armamento que eles tinham de primeira qualidade, tá? Houve aí algumas guerras, né, como a Guerra da Coreia, que eu mencionei para vocês, a Guerra do Vietnã, e aí a Guerra da Coreia, que ocorreu entre o ano de 1951 e 1953, né, quando a Coreia ela foi palco de um conflito armado, tá? De grandes proporções. Então, a Guerra do Vietnã, que foi um conflito onde contextualizou aí a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico que eles tinham, né, eles tiveram dificuldade de enfrentar aí os soldados, né, do Vietnã, certo? E aí chega o fim da Guerra Fria, tá? A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas, né, soviéticas acabaram de aí acelerar uma crise do socialismo no final da década de 1980, tá? Aí foi onde que o Muro de Berlim cai, tá? Onde as duas Alemanhas elas são reunificadas aí de novo, tá bom? Isso no começo de 1990, o presidente aí da União Soviética, que é o Gorbachev, ele começou a acelerar o fim do socialismo naquele país que eram aliados a ele, né? Com uma reforma econômica, tá? E acordou, entre alguns acordos aí com os Estados Unidos, houve algumas mudanças também políticas, o sistema foi se enfraquecendo. E aí era o fim de um período de empates políticos. Então houve um empate político entre a União Soviética e os Estados Unidos, tá? O capitalismo, ele foi considerado vitorioso, tá? Aos poucos, né? Ele foi aí
tirando de cena o socialismo, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido dessa aula hoje sobre todas essas consequências que ainda foram tidas após a Segunda Guerra Mundial, tá? Houve sim um momento onde que eles disputaram por armamentos, né, nucleares, onde houve a corrida armamentista, onde houve a corrida espacial. Quem chegasse primeiro na Lua era o que obteria, o poder, entendeu? Então era tudo uma questão de disputa ideológica, tá? Então, um beijinho para vocês, espero que vocês tenham entendido aí o que eu quero passar para vocês, tá? Eles queriam, após a Segunda Guerra Mundial, que ficaram devastados economicamente e também militarmente, politicamente, eles queriam o quê? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Eles queriam ganhar poder, tá? Mostrar quem tinha mais poder econômico, né? Eles queriam buscar por uma ideologia, para uma melhoria no mundo econômico, no mundo político e até militar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.